Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 26 de novembro. Agora na Espanha, 20 horas e 20 minutos. No Brasil, 16 e 20 da tarde. Gente, a BTC deu uma bela corrigida. Ela poderia ainda buscar a mediana do canal de Keltner lá no patamar de 91 e 91,700. Podia até agulhar para 90,500, formar um pavio aqui logo abaixo da mediana. Mas na minha leitura, olhando para o 15 minutos, a gente está desenhando a mesma acumulação que se desdobrou entre 23 de outubro desse ano e 27 de outubro. A gente está desenhando a mesma acumulação, a BTC deu uma esticada. Vocês lembram que a gente teve muita dificuldade de romper 69 mil? É exatamente o que está acontecendo com esse platô, com essa resistência psicológica em 99. A gente chegou a fazer 99,500, né? Fizemos a máxima, chegou a bater 99.528 e aí recuamos. Exatamente quando a gente estava tentando superar o topo do ciclo anterior, depois de ter desenhado aquele topo em 73777, 69 virou uma resistência também psicológica, porque era o topo do ciclo anterior. Aí a BTC buscou 69, depois recuou para 64, 65, depois engrenou, rompeu o patamar, chegou a bater na máxima, 7,3, chegou a bater 7,3,620, depois acumulou numa cunha e aí o Donald Trump foi eleito, aí efetivamente rompeu. Mas a gente está desenhando um fractal em relação àquela acumulação que testou o patamar psicológico de 69, é a mesma coisa que está acontecendo com o patamar psicológico de 99. A gente chegou a 99.528, recuamos, mas a gente tem tudo para devolver agora uma pernada corretiva que vai acabar rompendo esse patamar psicológico de 100 mil dólares. No gráfico semanal, nada mudou, o nosso corpo real continua com uma protuberância fortemente ascendente, ainda não rolou um engolfo que indiciaria uma corretiva mais ampla. Vocês têm que ter em mente que a dominância não tem força para subir. Hoje está subindo 1%, mas ela mal consegue ali passar do patamar de 59,20. Vocês têm que ter em mente que em condições normais, temperatura e pressão, as altcoins estariam derretendo. Basicamente, algumas altcoins nem reagiram à altura dessa corretiva da BTC. Eu insisto com os senhores, a partir de agora, qualquer queda é oportunidade de compra. A temporada de altcoins só está esquentando os motores. Algumas pessoas estão me mandando mensagens dizendo que a BTC fez topo, que Kusama corrigiu de 60 para 30 e tal. Gente, altcoins desse nível, como Kusama, enfim, as middle caps e as micro caps, elas corrigem mesmo, porque muita gente alavanca também no mercado de futuros perpétuos e não há dinheiro, basicamente, para deixar todo mundo multimilionário. Essas pessoas precisam ser liquidadas. Aí estão falando de topo do ciclo. Meus amigos, não sejam minerais. Não raciocinem como minerais. Agora, a partir de agora, toda corretiva é oportunidade de compra. Não há com que se preocupar em absoluto. A temporada de altcoins nem começou. A dominância nem quebrou 57% para baixo. Vou botar aqui na dominância. Depois de 18 corpos reais compradores, a dominância está desenhando o primeiro corpo real vendedor aqui no semanal. Gente, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente nas Super Large Caps vocês vão fazer 1x4, 1x5, talvez até 1x6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com market cap um pouco menor, o risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim em relação
as super large caps, mas facilmente nas middle caps vocês vão fazer um vezes 20. Imaginem multiplicar o próprio patrimônio por 20 vezes. E por fim, as microcaps e small caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, e é muito factível que isso ocorra, facilmente vocês vão fazer um vezes 50, talvez um vezes 100 ou até mais. Gente, não raciocinem como minerais. A rotação do capital da BTC para as altcoins já está acontecendo. É só ver o que está acontecendo hoje com uma Avax, por exemplo, que nem reagiu a essa queda. Outras altcoins também nem caíram, a Tether está subindo 6%, enfim, algumas altcoins estão criando a sua própria temporada de altcoins particular. Em um cenário em que a BTC num cenário em que a BTC está ostentando uma queda do topo até o patamar atual, a BTC já corrigiu mais de 6%. Vamos botar aqui do topo até a cotação atual, a BTC corrigiu quase 8%, deu 7,85%. Num cenário desse, gente, muitas altcoins estariam derretendo absurdamente. Não é isso que a gente está vendo. As altcoins estão se mantendo relativamente bem. Esses são os primeiros sinais de uma grande rotação de capital da BTC e também da ETH, que começou a receber aportes líquidos positivos nos seus ETFs de ETH no mercado à vista. Resumindo, esta não é a hora para se preocupar com um suposto topo desse ciclo. A gente está muito próximo daquela corrida maluca, daquela mega atração parabólica que vai levar as altcoins para patamares inacreditáveis. Eu já vou falar dos fatos. A família do Donald Trump registrou mais uma marca vinculada a uma fintech de pagamentos via stablecoins. Gente, o sujeito para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. A gente nem começou, a música nem começou a tocar para as altcoins. A gente não viu absolutamente nada ainda. O melhor está por vir. Na seara fática, projeto de lei brasileiro proposto pelo deputado federal Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, quer criar uma reserva federal de Bitcoin em favor do Tesouro Nacional Brasileiro. O deputado apresentou esse projeto de lei de reserva federal de BTC, acrescentando que o país, a exemplo de outras nações, precisa sim criar uma reserva federal em Bitcoin, porque se na visão dele essa vai ser a reserva e a referência e reserva de valor de um futuro muito próximo. A exemplo da senadora Cynthia Lummis nos Estados Unidos, que ela basicamente apresentou um projeto de lei para que o Tesouro Nacional Americano consiga amealhar pelo menos 1 milhão de bitcoins até o próximo ciclo. Agora a gente tem um projeto de lei de criação de uma reserva federal de BTC em favor do Tesouro Nacional Brasileiro. E uma empresa do grupo Donald Trump apresentou um pedido de marca registrada para uma fintech de pagamentos criptográficos, a TruthFi. Gente, nem nos meus sonhos de verão mais fermentados eu poderia imaginar que a gente teria um presidente dos Estados Unidos da América, entusiasta criptográfico, autoproclamado embaixador da BTC e do mundo cripto, com a própria família lançando um protocolo de finanças descentralizado. Agora, a própria família registrando mais uma marca, pedindo o registro de mais uma marca vinculada a uma fintech de pagamentos via stablecoins. Gente, vocês não têm ideia do que vem por aí. O sujeito para estar fora do mundo cripto, até meu cachorro se empolgou com a fintech do Donald Trump. O sujeito para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Ele precisa estar num nível subatômico. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E o Banco Central do Irã promete o lançamento de uma CBDC. Gente, agora é questão de tempo. A CBDC brasileira, que vai rodar no Drex do Banco Central do Brasil, o BRL Digital, já tem data para rodar. Em 2025, agora o Irã, o dólar de Hong Kong,
A própria CBDC da zona do euro já está rodando um piloto. Meus amigos, vocês não têm ideia do que vem por aí. O mundo, em muito pouco tempo, porque a CBDC é um dinheiro programável. Os estados soberanos, eles vão basicamente dizer onde, como e vão estabelecer locais geográficos onde vocês vão poder gastar o próprio dinheiro. As pessoas ficam me perguntando, mas Renato, se na pandemia houvesse o Drex brasileiro, já houvesse o Drex brasileiro, vocês só poderiam gastar BRL digital num raio de 500 metros da própria residência. Isso é dinheiro programável. As pessoas acham que vão poder, num futuro muito próximo, comprar vergalhão, cimento com qualquer CPF ou CNPJ. Provavelmente vai ser exigido o hash da licença de construção. Ah, mas Renato, então vai ser impossível comprar vergalhão e cimento porque sem o hash da licença de construção, que é emitido por reguladores estatais, não vai ser possível? Não vai ser possível. E outra, vai ser possível se o sujeito tiver uma divisa como o Bitcoin, vai comprar no mercado negro. E outra, as pessoas estão achando que, mas eu tenho um CNPJ, é uma empresa que pode lidar com qualquer... Não, uma empresa, se ela for uma empresa de construção, ela vai poder comprar cimento, vergalhão. Se ela não for uma empresa de construção, um CPF para comprar material de construção num futuro não muito distante vai ter que juntar lá na operação do Drex, que é um dinheiro programável, o resto da licença. O que o mundo está vivenciando, essa faceta de polarização progressistas versus conservadores, que está varrendo o mundo hoje, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa, é só o pano de fundo de uma crise muito mais séria, que é o crescimento exponencial dos poderes estatais contemporâneos. Gente, no auge do absolutismo, do Estado absolutista, lá nos séculos XVI e XVII, os Estados soberanos não tinham nenhuma fração dos poderes que os Estados soberanos possuem hoje. Hoje, se o sujeito se separa da mulher, é o Estado que vai dizer o dia, a hora e quantas vezes por semana você vai poder ver seu filho. Isso era inimaginável no começo do século XX. O Estado hoje se mete em tudo e agora ele vai se meter dizendo onde, como e em que local geográfico você vai poder comprar, você vai poder gastar o seu dinheiro programável. O mundo será dividido em duas classes de pessoas. As pessoas expostas ao Bitcoin, que basicamente vão gozar de uma liberdade que ela jamais sonhou, serão livres como elas jamais sonharam, e pessoas não expostas ao Bitcoin, que serão escravas como elas jamais pensaram nos seus piores pesadelos. Eu vou repetir, o mundo está se encaminhando para uma subdivisão de duas classes de seres humanos. Aqueles expostos ao Bitcoin, que basicamente serão aceitos por qualquer ordenamento jurídico, terão coleção de passaportes, basicamente serão os credores de estados soberanos no próximo ciclo, e as pessoas não expostas ao Bitcoin e ao mundo cripto, que serão escravas como elas nunca pensaram, nem nos seus piores pesadelos. É isso que vai acontecer. O sujeito para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Na seara geopolítica e finanças internacionais, S&P 500 e Nasdaq voltam a subir antes das atas do Fed. Gente, isso é um bom sinal para a BTC, porque a BTC estava devendo essa corretiva de S&P, Nasdaq, Dow Jones. Agora a gente está desenhando já o quarto corpo real comprador para a Nasdaq. Daqui a pouco a Nasdaq desenha uma nova máxima de todos os tempos e já está na hora também da BTC começar a reagir. Ou seja, o mundo TradeFi normalmente arranca antes e aí a BTC vem logo depois. Ainda na seara fática, o bilionário Scott Bessent, nomeado secretário do Tesouro Nacional pelo Donald Trump, está enfrentando vários obstáculos até entre a equipe de transição do Donald Trump. Para quem não sabe, ele é dono de um fundo hedge, ele já foi diretor do grupo Soros, montou a sua própria gestão de recursos, ficou multibilionário e agora foi nomeado
pelo Donald Trump como o próximo secretário do Tesouro Nacional. Ele é um cripto-entusiasta, não é um maximalista da BTC, mas ele enxerga no Bitcoin o futuro da reserva de valores. Enfim, só que agora até o Elon Musk, que é o amigo de todas as horas do Donald Trump, também teceu algumas críticas ao Bessent, mas eu acho que ele não vai ser deposto do seu cargo, já que ele nem assumiu ainda, mas é bem provável que o Donald Trump insista no Bessent. Eles são próximos. O Scott Bessent, ele basicamente tem muita experiência no mercado TradeFi, no mundo financeiro, e como ele tem esse approach crypto-friendly, eu acho que ele agrada não só ao Donald Trump, mas também à comunidade criptográfica como um todo. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. E o Benjamin Netanyahu avisou que o acordo de cessar-fogo pode ser assinado a qualquer momento entre o Hezbollah e Israel. Netanyahu revela que está aceitando os termos do acordo de cessar-fogo com o Hezbollah. Basicamente, o Netanyahu já eliminou 99% da liderança do Hezbollah. Quem estiver esperando o mundo acabar com as duas guerras, a guerra Israel-Hezbollah está praticamente no fim. Um acordo de cessar-fogo já está em nível avançado de discussão. A guerra Israel-Hamas já nem existe mais, porque Israel já bombardeou 99% das construções da faixa de Gaza, virou só escombros. Toda a liderança da faixa do Hamas foi catapultada para o além. Agora, meus amigos, acabando a guerra Israel-Hezbollah, só vai faltar mesmo o fim da guerra russo-ucraniana, que também deve terminar nos primeiros dias da gestão Donald Trump. Quem estiver esperando o mundo voltar a ter cheiro de flores nas ruas, som de violinos, vai pagar 240 mil dólares por um simples Bitcoin. Pessoal, a BTC corrigiu forte, mas na minha leitura no semanal, a gente só vai parar num patamar acima de 100 mil dólares. Não há nenhum sinal de engolfo no semanal. A gente segue desenhando protuberâncias ascendentes. Na próxima pernada de alta da BTC aqui no diário, a gente vai buscar algo acima de 100 mil dólares. Aí vai rolar uma fenomenologia interessante que aconteceu em 2017, 2018 e também em 2021, que é a queda da BTC com a expansão das altcoins, ou seja, aí a dominância quebra para baixo de 97%. Aí, meus amigos, quando isso acontecer, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados nas melhores altcoins. Portanto, eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.